tarde, está no ar o Espaço Esportivo desta terça-feira. Hoje tem bola rolando pela Série B do Campeonato Brasileiro. O Paraná pega o ABC em Natal, precisando somar pontos para, de vez, eliminar qualquer possibilidade de rebaixamento. Expectativa também para a partida do Curitiba contra o Flamengo, domingo no Couto Pereira, e o Atlético enfrentando o Corinthians em São Paulo, precisando pelo menos de um empate, né, nesta fuga desesperada da zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Fala aí, Juninho, hoje um pouquinho mais tranquilo, né? Tranquilo, boa tarde, Crispim, Diego, Percy, os amigos atleticanos de casa. Estamos aí concentrados aí para essa semana de conseguir pelo menos um empate lá contra o Corinthians domingo. E no decorrer do programa vamos falar um pouco mais do Atlético. Fala, Percy, e aí? Tudo bom, Crispim, Juninho, Diego, nosso amigo aí retornando, né, no programa. Amigos em casa, é isso aí, né? O Coxa também, uma semana aí que de bastante expectativa, né? Por um grande público também no Alto da Glória aí, né? Lotação máxima, a gente voltando para casa aí com certeza. E o Curitiba enfrenta, né, uma das equipes aí mais fortes aí do futebol brasileiro nesse momento. Mas eu acredito, Crispim, que com a força aí da nossa torcida aí, e a qualidade também do nosso time, volta o Rafinha lá, o Curitiba vai muito forte e eu acredito com uma vitória no domingo. Tudo bem, Diego? E aí? Beleza, Crispim, boa tarde a todos, né? Pois é, um jogo importante para o Paraná Clube hoje lá em Natal. O Paraná Clube que tem dificuldades contra clubes nordestinos e hoje vai tentar aí botar em prova essa estatística, tentar derrubá-la, né? Já que está nessa fase intermediária da tabela, já se preocupa com a parte de trás e período eleitoral também tem bastante coisa para discutir no Paraná. Tudo bem. Ô, Júnior, o Antônio Lopes praticamente assim descarta, né, um resultado de vitória. Será que ele não está botando fé ou faz parte até de uma estratégia para o time jogar mais solto, mais leve contra o Corinthians lá? Talvez seja até isso, tá uma estratégia do Lopes, né? Mas o professor Lopes, nesse momento, não tem que pensar em estratégia nada. Ele tem que conversar um pouco mais com o pessoal que já está há algum tempo no Atlético e conhece os jogadores, que não pode inventar de francês de novo, de para 8, esse tipo de coisa aí que não pode acontecer. Na verdade, na minha opinião, eu acho que o Lopes tem que se concentrar agora em ver o que ele tem de melhor para colocar no domingo lá em campo. E não ficar preocupado com o resultado, vamos buscar só o empate e tal. Tem que ir para a vitória. O Atlético não tem nada a perder. Pior do que tá, não tem como ficar. Então tem que ir para a vitória, tudo ou nada. É o que nos resta nessas últimas 5 rodadas aí. E sem inventar, né, professor? O que não pode é começar a inventar com o Francês aí, daqui a pouco ele tá de goleiro no lugar do Renan, né? Então tá legal. Vamos começando então com o Paraná, né? Jogo complicado lá em Natal. Em Gractan Costa, o Paraná tem mudanças para essa partida de hoje às 8h30 da noite lá em Natal? Aliás, são 3 mudanças, além da mudança tática, já que o Paraná sai do 3-5-2 e passa para o 4-4-2, o Dinelson entra no meio campo, com isso o Edson Rocha sai do time e ainda 2 trocas, 2 mudanças processadas pelo técnico Guilherme Maculha. O Packer vai para o banco de reservas e o Cambará aparece no meio campo e o Giancarlo é a novidade no ataque ao lado do Hernan. O tricolor terá o Zé Carlos no gol, mais o Marquinho, o Flávio, o Briner e o Lima, de uma linha de 4, né? O Marquinho e o Lima segurando um pouquinho mais, já que o Paraná terá apenas 2 zagueiros. No meio campo, o Silvio Itaqui, o Cambará e o Dinelson, e o Marinho e o Giancarlo mais à frente. A presença do Cambará é justamente para compactar mais o setor de meio campo e dar liberdade ao Dinelson, e por isso o Packer fica fora. E o Giancarlo é uma alternativa de buscar uma jogada aérea, já que o Hernani não tem muito esse perfil. Ele teve até um bom desempenho nas 2 últimas partidas, mas na jogada aérea ele deixa um pouquinho a desejar. E por isso, então, a opção do técnico Guilherme Maculha pela presença do Giancarlo no setor ofensivo. O tricolor está pronto para o jogo que começa às 8h30 no horário brasileiro de verão, às 7h30 aqui na cidade de Natal. Uma partida, como a gente destacou, muito importante para o Paraná, importante também para o ABC e, consequentemente, importante na sequência desta Série B, que vai definindo aí nesta reta final aqueles que vão subir e quem sabe, né, mais um que cai, porque acho que os outros 3 já estão bem definidos, já estão bem encaminhados. Tá legal, muito obrigado, Gractan Costa, que está em Natal para fazer a cobertura do jogo de hoje à noite pela Rádio Transamérica.
Diego, sai o Edson Rocha, finalmente, né? Tinha que fazer alguma Finalmente. Tinha que fazer alguma coisa, uma culha, né? Não vinha dando certo o esquema com 3 zagueiros, não tinha que fazer. Na verdade, o elenco do Paraná é bastante fraco, né? Muito fraco. O elenco paranista, a gente não via opções. Ele tinha que fazer alguma coisa, tira o Parker do time, coloca o Cambará, não estava bem fisicamente, agora volta, quem sabe, em melhores condições, para tentar proteger o sistema defensivo, que agora vai com apenas 2 zagueiros, né? Na lateral ele vai segurar um pouco o Lima, talvez aí esteja um problema, que o Lima tem sido um dos principais aí, uma das principais peças de criação do time do Paraná pelo lado esquerdo. Talvez segurando o Lima não seja a melhor opção, mas ele tinha que fazer alguma coisa, né? O Paraná não está reagindo dentro de campo, uma mudança necessária, Crispim. Pois é. Então é o seguinte, o Paraná, em meio à expectativa desta partida aí, tem a eleição marcada para quarta-feira. A votação começa às 9h30 da manhã. O que você está sentindo sobre a eleição, hein, Diego? É difícil, tá equilibrado, né? será? Não? Tá meio disputado. Eu cheguei a ouvir ontem um debate, as propostas até que são boas, mas a gente não vê formas de viabilizar. Faltou eles colocarem isso, né? Todo mundo tem ideias boas para o Paraná Clube, mas como colocar isso em prática? Era importante esclarecer isso também para o torcedor, né, Crispim? Já que está uma expectativa muito grande de mudança, até porque finalmente há um bate-chapa, né, uma opinião contrária à da diretoria atual, apesar de serem pessoas que estavam ligadas ao clube, mas são nomes diferentes, né? São nomes aí que podem trazer novas ideias para o Paraná Clube, pelo menos isso que a gente espera. Mesmo que seja mantida a nova diretoria, o Paulão fique, mas que sejam novas ideias que a gente já viu que as velhas não estão dando certo. Pois é, Rubens Bolling pela situação, Rubens Bolling e o Ivan Raveduti pela chapa de oposição. Lá por volta das 18 horas já deveremos ter o nome do próximo presidente do Paraná. Vamos ao arquivo da bola, conferindo aí o confronto entre Paraná e ABC de Natal no primeiro turno do campeonato. Confira aí. E aí, Vila Capanema, o Paraná venceu por 1-0, destaque para Wellington, que fez falta, hein? Pois é. Esse é um jogador que fez falta. O Paraná não deu sorte também nesse Campeonato Brasileiro, né? Seus principais jogadores, o Wellington se machucou, o próprio Dinelson também está voltando agora, mas se machucou bastante, né, Crispim? Olha aí. E foi um jogo assim em que o Paraná perdeu chances inacreditáveis, né? Como sempre, né? O gol só saiu no finalzinho, marcado pelo Brenner, o zagueirão de cabeça. Foi muito sofrimento para o torcedor do Paraná nesta noite aí, ó. O gol do Brenner. E aí vai ser o confronto entre duas equipes que já sonharam com acesso, né, Crispim? No começo do Campeonato Brasileiro, tanto o Paraná quanto o ABC fizeram boas campanhas e no decorrer do Campeonato Brasileiro acabaram caindo. O ABC até um pouco mais, tem mais até risco de rebaixamento. E hoje um jogo importante, o pessoal lá de Natal já vê essa partida contra o Paraná como fundamental para o ABC permanecer na Série B. Por isso tem um apelo muito grande por parte dos torcedores, o estádio deve estar cheio. A gente sabe que os torcedores do ABC são fanáticos, então é mais aí um fator pesando negativamente para o Paraná. O estádio deve estar cheio apoiando o time de Natal. Pois é, para se ter uma ideia, com essa vitória no primeiro turno do Paraná de 1-0 sobre o ABC, o time ficava na terceira posição, estava ali, né, brigando nas primeiras posições do G4 e agora precisando de pontos aí para eliminar qualquer possibilidade de rebaixamento. Tem apita, hein? ABC e Paraná, hoje à noite, lá no Frasqueirão, em Natal. Cláudio Mercante, trio de Pernambuco. Os auxiliares são Eric Bandeira, de Pernambuco também, e Paulo Sérgio Estefano. Alguém conhece o Cláudio Mercante, não? Não conheço. Mais um dos novos, né? A nova safra de árbitros da Confederação Brasileira de Futebol. Bom, hoje rodada completa, conferindo aí as partidas. O jogo de maior destaque é o jogo da Portuguesa contra o Sport, né? O empate serve para a Portuguesa garantir o título da Série B deste ano, já que na Série A o time do Canindé já está faz tempo, né, com algumas rodadas de antecedência. Às 20h30, ABC e Paraná, lá às 7h30 da noite, né, não tem fuso horário lá em Natal. Também teremos Salgueiro e Bragantino, Duque de Caxias e Vila Nova, Boa e Asa, Criciúma e Ponte Preta. Todos os jogos às 8h30 da noite, Náutico e Barueri, Portuguesa e Sport, a Lusa precisando apenas de um empatezinho, uma festa montada hoje à noite lá no Canindé, Goiás e São Caetano, Americana e Vitória, Guarani e Casa, os jogos desta rodada pela Série B do Brasileirão. Torcedor do Paraná, hein? Tava tudo armado para o Paraná subir esse ano, é? Com facilidade. Não estava difícil, né? A Série B desse ano não estava difícil. É uma pena que o Paraná não tenha se organizado um pouco melhor. Deu até aí
essa esperança ao torcedor no primeiro turno, mas com a sequência do campeonato acabou com essas lesões que a gente falou no meio do campeonato, o Wellington, o Cambará, o próprio Ednelson se contundindo bastante, ficando bastante tempo fora também, acabou prejudicando o time do Paraná. Outro jogo importante, Crispim, que a gente viu ali na tela dos jogos da Série B, Americana e Vitória, né? São duas equipes que estão ali lutando diretamente pelo acesso. O Vitória hoje está na 4ª colocação, a Americana acabou saindo com o tropeço na última rodada. Pode sair um confronto direto para saber quem fica com a última vaga para a Série A do ano que vem. Tá bom. E você, Juninho, fala alguma coisa do Furacão? Um jogo importantíssimo contra o Corinthians. Furacão que já é grande, não precisa falar muita coisa, né? Só temos que provar isso agora dentro do campo aí, mostrar mais uma vez que somos grandes e sair dessa situação, né? Que eu vou bater na tecla aqui que não pode ficar repetindo erros, né? Acho que o Lopes precisa muito ouvir as pessoas da casa que estão acompanhando, o próprio Nilson Borges, que está dia a dia no treinamento, né? O pessoal das categorias de base, que já conhece os meninos aí. É simplesmente chegar um cara e falar para ele, ó, professor, Fran Sérgio já teve aí toda a oportunidade do mundo e espero que esses erros não se repitam, né? Como falei para um amigo meu no jogo no domingo, Crispim, falei, ó, daqui a pouco o Pimba tá no banco aí de novo, e esse povo todo aí de novo. O que não pode é cometer os mesmos erros, principalmente nessa fase decisiva. Hein? Pois é, daqui a pouquinho a gente fala mais do Atlético, que pode não ter o Manuel, hein? O Manuel, há tempo já vem jogando no sacrifício, dores musculares, está sendo inclusive poupado esta semana. O que eu acho que a gente teve de reforço para esse jogo, né? O Manuel tem vindo bem, eu sou um crítico dele, mas ele tem jogado bem as partidas aí, deu azar contra o Santos lá, mas eu acho que um reforço que nós vamos ter para o próximo jogo contra o Corinthians é a ausência do Marcelo Oliveira, que você acha? Que ele tem contrato, vínculo com o Corinthians, não vai poder jogar por força contratual, né? Foi horrível na partida de domingo, não acertou um passe, ele melhorou nos 3 últimos minutos do jogo. De calcanhar lá uma hora que foi brincadeira, ridículo, né? Passa vergonha, foi muito mal, eu acho que é um reforço para o Atlético a ausência do Marcelo. O Terci, tá voltando Rafinha e Bill. Será que volta o Bill? Crispim, a gente sempre fala o seguinte, né? O futebol é momento. Eu acredito que o Bill não vinha num bom momento, né? Mesmo nos jogos no Couto Pereira, ele realmente não está atravessando um bom momento, né? Jogos fora de casa é pior ainda, porque daí ele fica mais isolado ainda, ele não é um jogador de tanta mobilidade, então ele só fica lá batendo com os zagueiros e tal, e não produzia muito para o time, né? Aí você pega o Leonardo, por exemplo, que é um jogador que a gente sempre falou aqui, ele é mais técnico, mais rápido, se movimenta mais, né? Ele não tem tanta presença de área, porque é outra característica, mas eu entendo, Crispim, que por ser um jogo que vai ser bastante aberto, eu não acredito que o Flamengo venha aqui e fique esperando o Curitiba, o Flamengo vai vir para cima também do Curitiba, né? Então a gente precisa de um ataque também mais rápido. Eu entendo que essa dupla aí que deu certo, aí o Everton Costa e o Bill, ou o Leonardo, desculpe, eu acredito que possa render bons frutos ali ofensivamente falando. E o Curitiba, né, Crispim, a gente fala nessa questão da Libertadores, aí eu particularmente tenho a minha opinião, já expressei aqui, com relação a entender que não dá mais, é muita distância para pouco jogo, é difícil, né, muito difícil, mas também tem um outro aspecto, né, Crispim? Veja, contra o Flamengo é um confronto direto, né? Se a gente ganha, encurta essa distância, pelo menos com relação ao Flamengo. E precisa se observar o seguinte, dos 5 jogos restantes da competição, o Curitiba viaja uma única vez. O Curitiba vai enfrentar o Atlético Mineiro lá em Minas Gerais, mas joga contra o Santos aqui, contra o Flamengo aqui, contra o Avaí aqui. E o Daqui a pouco a gente vai conferir, inclusive, aí os próximos jogos da dupla Atletiba.